eu comecei a gravar aqui. Né? Eu não sei se vai ter um ou outro que vai assistir depois, mas nós disponibiliza. Ó, a ideia, né? A ideia seria assim, e isso depois eu penso em fazer de uma forma um pouco resumida, porque não é, vamos dizer assim, ó, eu não sou especialista da área, né? Mas é aquilo que eu disse, né? Tem algumas coisas que de meio ambiente o técnico tem que saber, não tem como fugir. Eu tenho a ISO 14001, eu vou dar uma pincelada em cima daqueles principais pontos que eu entendo que a gente tem que saber, né? Para depois a gente rever. Igual eu estou fazendo agora com a NR18, né? Então, a NR18, aí a ISO 45001. O que vai acontecer? Pera aí, deixa eu só fechar essa porta aqui. Eu estou na casa da minha mãe está mais gritando do que uma vaca louca aqui. Pera aí. Vou fechar aqui que você está gritando demais. Pronto, melhorou. Minha mãe vai conversar com o vizinho, ela é assim, ela conversa com o vizinho da esquerda e da direita. E ela fica no centro do terreno e fica, oi, tudo bem? Oh, meu pai, minha mãe é uma benção. E aí, qual que seria a ideia? A ideia seria assim, ó, eu trouxe para vocês, né, com esse slide aqui, como que funciona, ou como que funcionava, né, porque a Dreyfus, ela foi desmantelando, a Dreyfus, ela foi, né, desenvolvendo alguns outros programas, né, que aí ela foi desmantelando esses protocolos e tudo mais e tal. Vocês viram que o próprio Leal, né, naquela palestra, naquele bate-papo que ele fez com a gente, ele falou muito desses elementos e tudo mais tal, né, como que ele desenvolveu isso na Dreyfus, são ferramentas que, com o passar do tempo, ele foi aprendendo lá na GC-Lever, há mais de 20 anos atrás, né? Ele comentou até que eram os mesmos processos, né? Que a Cargill já adotava na época. Então, assim, basicamente o que eu vou comentar, e aí eu gostaria com que, além de fazer uma análise em relação à ISO 45001, na medida do possível, eu vou tentar, tipo assim, eu vou tentar mostrar, né? Então, quando ela fala de escopo de um sistema de gestão, então, o que a gente tinha de escopo? Eu vou tentar meio que fazendo uma comparação, assim, ó, o que a ISO, né, ela traz para nós, né? E o que, por exemplo, o que nós tínhamos na Dreyfus, né? É aquilo que eu comentei, acho que eu já comentei com vocês. As fábricas da Dreyfus, ela não tinha nenhuma certificação por conta que, assim, nenhum cliente até então tinha exigido, né? Por exemplo, se a diretoria falasse assim, ó, vamos certificar o nosso sistema de gestão de segurança, né? Vamos. Então, para nós, a única coisa que precisaria fazer é assim, contratar, ou de repente não contratar, né? Porque nós tínhamos pessoas que eram da Dreyfus, lá no Porto de Santos, que lá o pessoal já lidava com o sistema de gestão certificada, né? Porque assim, até para exportar, né? A Codesp, ela exigia, né? Com que todas as empresas que operam no Porto tenham lá as ISOs 9001, 14001, e na época era a OSHA 18001, que agora, desde 2018, né? Vem mudando. Esse ano é o último ano agora, né? Ou seja, para quem era certificado pela OSHA 18001, até agora, se eu não me engano, julho ou agosto desse ano, foi postergado um pouquinho mais por conta dessa pandemia aí. Mas quem era certificado pela OSHA 18001, agora é a ISO, né? Agora já vai mudando lá a certificação. E aí, o que acontece? Se a diretoria das fábricas nossas que quisesse falar assim, ó, vamos certificar, era só fazer um reajuste para ver o nosso sistema, o que falava, né, em relação a ser a mesma linguagem da ISO, mas não ia ter muita mudança não, porque a gente já trabalhava com esse padrão, né? Tanto é que o Porto de Santos nosso lá foi certificado pela gestão integrada em 2011. Em 2010 eu fui para lá para ajudar, porque lá estava sem técnico de segurança, fiquei 20 dias lá ajudando, tudo mais e tal, né? E aí tinha um suporte, nesse momento tinha um suporte de uma consultoria externa. Uma coisa que eu acho que assim que vocês devem pensar vai pensar em certificar em uma empresa que até então não tem isso estruturado, por mais que você até tenha estruturado, né? Mas sempre alguém vai pensar assim em contratar uma consultoria externa, e isso é o ideal, né? Porque assim, quem já lida com isso, eu entendo que já é alguém que lida nos moldes de quem vai vir vistoriar, né? Vai ter uma certificadora externa que ela vai verificar todo o seu sistema, né? Então, além dos protocolos, né, daquilo que está na norma, além dos controles documentais e tudo mais tal, nós cansamos de falar disso. Nós vamos falar mais um pouquinho a respeito de algumas coisas, mas, né, os auditores, eles querem verificar a confiabilidade no teu sistema.
né? Nós vamos falar um pouquinho em termos de auditoria mais para frente, né? E assim, pode sim ser constatado algumas não conformidades. Só que dentro de qualquer auditoria, né, as não conformidades elas têm peso. De repente você tem uma não conformidade de peso menor, de repente isso não te impossibilita de você conseguir a certificação. Mas aí você tem 60 dias para regularizar, depois você manda uma evidência, beleza, né? A própria ISO, quando ela fala de auditoria, ela fala assim que, por exemplo, algumas não conformidades, elas podem ser mostradas pontuais, né? Por exemplo, assim, de repente, né, uma não conformidade pontual foi identificada até o final do processo de auditoria, né? Não é uma auditoria simples. Vocês acham que o certificador lá, a pessoa da empresa que vai fazer a auditoria, ele só dá uma volta? Não, ele fica quase uma semana na empresa, né? Então, se de repente foi identificada uma não conformidade num determinado momento, né, se ainda antes de terminar a auditoria você conseguir regularizar, isso nem entra para o relatório como não conformidade assim, pendente, né? É apontado como uma não conformidade que foi encontrada, mas já é colocado no plano de ação como resolvido, né? E aí eu coloquei um item vermelho bem em cima aqui, ó. Vocês conseguem ver aí, né? Eu fiz uma perguntinha bem básica aqui, ó. Como adotar ferramentas de gestão em um sistema certificável? Ou seja, né, é aquilo que eu disse. Vocês viram a palestra do Marcelo. O Marcelo era gerente da Apter. Lá ele tem. Inclusive, ele tem várias outras ISOs que até então, aqui na nossa região, eu nunca tinha visto, né? Então, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito delas. Mas, assim, essas ferramentas, tanto eu posso adotar, eu entendo, né? Lógico, né? Vamos provocar uma discussão. Vocês podem estar falando comigo, claro. Mas eu entendo que essas ferramentas, tanto pode ser adotado em um sistema que pode ser certificável, ou de forma isolada, em determinadas específicas de adequações ou melhorias, né? Por exemplo, assim, ó, de todos os protocolos, que inclusive eles, né, esses protocolos já eram aquilo que eu falei, já era na mesma linguagem de certificação, né? Todos esses protocolos eles estão baseados em alguns capítulos da antiga OSHA, né? É que lógico, né? Esse protocolo ele foi feito enquanto a OSHA estava em vigor. Mas assim, o que a ISO traz de diferente são algumas estratégias maiores de gestão, né? E alguns pontos específicos. A gente consegue até pegar na internet algumas publicações que alguns autores fizeram, né? Falando algumas diferenças entre ISO e entre a OSHA. Né? Mas, assim, são mais diferenças, além de questões estratégicas, né, questões de gestão, algumas terminologias, isso mudou um pouquinho. Por exemplo, a gente não vai ter na ISO a definição de acidente, a ISO não vai trazer para nós a questão de tratativa em relação a acidente, ela traz em relação a incidente. Ou seja, olha, mas o que você quer dizer com isso? Vocês concordam que quando eu trato de incidente, eu estou tendo uma ação muito mais enérgica do que tratar com um acidente? Porque uma vez eu tratando o acidente, a gente já viu isso. Mas a gente, olha aqui, ó, tinha um protocolo, inclusive, que é o elemento 5, ó, onde eu estou mostrando aqui, ó, que falava de investigação de acidente e incidente. Tinha um protocolo, tinha procedimentos, tinha formulário, tinha tratativa. Naqueles protocolos que eu mandei para vocês, que eram os guias de auditoria, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, não é qualquer um que tem aquilo. Vocês podem pegar o elemento 5, a hora que vocês tiver um tempinho, entra lá. Não só no elemento 5, mas aqui tem todos os elementos, até de meio ambiente mandei para vocês, mandei tudo. Entra naqueles protocolos que eram os guias de auditoria, né? Não sei se vocês lembram aquilo que eu falei na palestra do Leal. Uma coisa que eu aprendi muito com o Leal é assim, ó, eu acho que, por exemplo, um auditor, e aí, não sei se vocês vão concordar comigo, aí vocês falam isso, só eu que estou falando, vocês não estão falando, daqui a pouco minha garganta seca aqui. Também que minha mãe é diferente da minha mulher, né? Minha mãe deixou um cafezinho aqui para mim do meu lado. Ô, mãe. Né? Mas, por exemplo, assim, ó, o que acontece? Né? Eu vejo muito assim, ó, auditoria. Né? Você pega, eu vou pegar pelo Gustavo, aí você me ajuda aí, se eu estiver falando besteira. O Gu tá aí, né, Gu? É que quando eu compartilho essa porcaria que eu não consigo ver vocês. Mas não, tô aqui sim. Eu vou pegar pelo Gustavo aí, ó. Eu entendo que seja mais ou menos igual. Se é alguém do bombeiro, aí você me corrige, Gu. Se é alguém do bombeiro que vai fazer uma auditoria para a emissão de um AVCB, e se é um cara que não tem expertise, se é um cara que não tem jogo de cintura de conhecer e tudo mais tal, o cara tende a ser igual os auditores que eram. Diferente do Leal, eu aprendi a ser diferente, né? Porque, assim, os auditores, aqueles que não têm essa expertise, que não conhecem,
né? Eu entendo que ele é cara crachá. Ele lê o que está escrito, interpreta do jeito dele e exige com aquilo que ele interpreta. Diferente de um cara que tem uma expertise. Por exemplo, o Leal. O Leal era assim, ó, aquilo que eu falei, o protocolo, ele não seguia, ó, aqui fala que você tem que ter assim, 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 assim. Não. Ele te dava toda a oportunidade. Ó, fala para mim um pouquinho sobre gestão de investigação de acidente. O que você tem aqui? Sabe? Então, assim, ele ia falando, você vai falando. E aí, como ele já tem o protocolo na cabeça, muitos anos fazendo isso, né? Ele tem a expertise dele, ele já ia pontual. Falou, escuta, o que você tem de reporte de incidente? Ah, tá, não, a gente trata reporte de incidente assim, 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 assado. É diferente de alguém que não conhece, que é cara crachá. Tô errado, Gustavo? Não, tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque eu entendo assim, até a auditoria ela se torna até mais prazerosa, né? E não sendo tão taxativa, monótona, né? Mas eu vou falar a respeito desses sistemas. E aí, pessoal, é assim, ó, por mais que talvez na nossa aula não dê tempo de a gente ver tudo, e eu só vou entrar com vocês lá na semana do dia 22, né? Inclusive, eu preciso ver o que eu vou fazer no dia 22. Porque no dia 22 de junho, que cai numa segunda-feira, seria aula com o André. Só que o André, ele deve estar me elogiando muito, que eu passei todas as minhas aulas de segunda-feira do ADM 18 para ele, porque me surgiu uma outra demanda. Agora, nas segundas-feiras, todo dia de manhã, toda segunda de manhã, ele tem que dar aula para ADM 18. Né? E aí, o que acontece? A única segunda-feira que ele iria entrar com vocês seria o dia 22. E dia 22 ele vai estar na ADM 18 também. Aí eu não sei se eu ocupo esse dia 22 com o Edson, com o Cleiton, ou com alguém a mais, porque o Cleiton vai sair de férias dia 22. Aí vamos ver o que a gente consegue para essa segunda, mas eu vou correr atrás disso aí. Tá? Mas a ideia é a gente explanar um pouquinho desses sistemas, vocês têm a oportunidade de ver aqueles protocolos, né? Eu gostaria muito com que vocês lessem aqueles guias de auditoria, né? A gente poderia provocar até uma aula específica sobre aqueles protocolos, mas assim, motivado por demanda de vocês. Né? Então eu li lá no protocolo do elemento 7. O elemento 7 falava sobre preparação de emergência. Lá falava que tinha que se ter formulários para que facilitasse a identificação de cenário de risco. O que é isso? Então, assim, lá tem vários protocolos. Né? Lógico, tem algumas coisas lá que, assim, de repente, por ser novo, é aquilo que o Soneca tá aí, né, Soneca? Bom dia. Tá quietinho ou não tá? Saiu? Ele tava aí, pô. Eu tô aqui, filho. É que eu não consigo te ver. O Teams é assim, ó. Quando eu compartilho a imagem, vocês não aparecem para mim, entendeu? Mas, é igual o Soneca falou, eu lembro de um comentário com o Soneca, eu acho que o Soneca ficou até bravo, rapaz, pela entonação de voz que ele fez aquela pergunta na palestra do Leal, né, em cima de um comentário que eu fiz, até o Soneca falou, então você está dizendo que todas essas empresas da região nossa, tá tudo irregular? Eu falei, não, Soneca, não é que tá irregular. O sistema, por exemplo, assim, ó, vocês vão ver aqui que a própria ISO, né, traz algumas exigências que não é normal a gente ver isso nas empresas no dia a dia. Por isso que eu pergunto para vocês, olha na nossa região aqui, me aponta uma empresa que é certificada pela OSHA 18001. A gente não encontra. Ela não encontra porque é, por exemplo, igual a Dreyfus. A Dreyfus, sim, eu não sei hoje se ela conseguiu, mas se ela se certificou. Mas ela não queria porque cliente não exigia. E isso aqui custa dinheiro, vocês acham o quê? Né? Quando vem um auditor, você paga a estadia dele, você paga hotel, você paga tudo para ele, além de pagar lá em relação à auditoria, você paga a certificação. Quando você renova isso, você paga uma grana preta lá também. Se até então Coca-Cola, Ambev, né, os clientes fortes assim, se até então eles nunca exigiram isso, os protocolos de qualidade, tudo aquilo que eles exigiam, a Dreyfus atendia, por que eu vou gastar dinheiro, né? É diferente, né? Mas assim, ó, então, por exemplo, eu trouxe aqui nesse slide, e isso está na ISO, tá? Todas as NBRs que foram utilizadas para revisar a ISO, né? Então, assim, ó, se a gente pegar algumas NBRs, tem algumas que até então no nosso dia a dia, né, são normas ISO, né? Por que existe a complementação da NBR? Porque a ABNT, vocês sabem disso, né? Ela é uma das signatárias da própria ISO, né? A ISO, ela é internacional, por isso que leva a complementação da ABNT, NBR e ISO, né? Tem ISOs para nós que, por exemplo, aqui, eu vou falar um pouquinho mais de algumas, a 19011 aqui, ó. Tudo que diz respeito a auditorias de sistema de gestão, a 19011 fala tudo sobre isso. E ela é legal, sabe por quê, essa ISO? Porque assim, ó, se é uma
uma auditoria de uma gestão de qualidade, gestão ambiental, de responsabilidade social ou de segurança, saúde e tal, essa NBR ela traz esses protocolos que nos mostram, né, como deve ser esse processo de conduzir a auditoria, como preparar a auditoria, qual a finalidade da auditoria, né? Tem ISOs que até então eu nunca vi falar, ó, compras sustentáveis. Olha, tem uma ISO específica, a 20.400, né? Olha aqui, ó, essa aqui eu já vi falar, ó, a 26.000, ó, né? Inclusive o Cal vai falar sobre isso para nós. Ele até mandou um material ontem no grupo. Eu vou até fazer diferente. Eu vou ver minha agenda aqui como que vai estar segunda-feira. Segunda-feira é dia 8. Eu vou perguntar para ele se teria algum problema de eu assistir a aula dele junto com vocês também. Mas eu vou ver como está minha agenda aqui, se eu estiver livre, vou ver se ele permite, porque eu acho muito legal. A responsabilidade social é algo assim muito pouco explorado por nós, entendeu? Se a gente for começar a trabalhar numa empresa que, inclusive, é certificada, tem vários programas, né, de responsabilidade social, eu acho que para quem saber de algo específico numa entrevista, né, de uma empresa que já tenha tudo isso, eu acho que já é um plus, né, já é um algo a mais. Né? Mas, além de apresentar as ISOs, esse material eu já mandei para vocês, e vou mandar de novo, porque eu vou fazer mais algumas atualizações nela, nesse material, e vou mandar para vocês. Né? A própria ISO, né, traz aí um objetivo único da segurança saúde de trabalho, né, que geralmente basicamente é a questão de gerenciar riscos de segurança. Né? Então, assim, se a gente pensar em um sistema de gestão, por exemplo, né, a gente tem a implementação dela por parte. E um pouquinho mais para frente eu vou mostrar para vocês que uma coisa que é bem legal que a ISO traz é assim, como implementar a ISO tendo como espelho, tendo como forma de estratégia de adoção da ISO, o próprio ciclo PDCA. Né? Então, a própria norma ela traz, né? Dentro do planejamento. Então, se a gente pegar o escopo da norma, a norma ela é bem grandinha, né? Mas se a gente pegar o escopo da norma, tem um ícone. Na verdade, é isso aqui, ó. Né? O que a norma faz? Ela fala assim, ó, no item de planejamento. Eu estou falando planejamento porque é o primeiro item do PDCA. P de plan, né, de planejamento. Tal. Quais são os itens da norma, né, que fazem parte desse contexto de planejamento? Aí você vai, além do planejamento, né, o cheque, desculpa, o do, que é o realizar. Aí dentro do realizar, quais são os itens do escopo da norma, né, que são abrangidos dentro do realizar? Aí tem a questão de checar. Aqui no checar entra as auditorias, possibilidade de melhoria e tudo mais. A ISO ela é bem assim dinâmica, né? E ela faz uma relação muito legal com alguns princípios de administração. PDCA mesmo é um princípio de administração, né? Que tanto o pessoal de administração ele tem no escopo dele, quanto até o próprio pessoal também de qualidade, né? Eu fui fazendo alguns recortes dos principais tópicos da ISO, né? Eu peguei aqui, por exemplo, aqui, ó, fatores de sucesso. Né? Aqui está dizendo, ó, a implementação e manutenção de um sistema, sua eficácia, sua capacidade, né? Além de alcançar resultados pretendidos, depende do quê? De tudo isso. Tudo isso depende do quê? De uma série de fatores. Né? E é lógico, com o passar desses slides, nós vamos estar falando de alguns deles. Né? Por exemplo, liderança, vocês viram aqui, ó, liderança e administração. Né? O elemento 1 do nosso sistema, ele estava bem no centro. Por que ele estava no centro? Porque ele, dentre várias atribuições que supervisor, gerente, diretor, dentre várias atribuições que eles tinham, uma delas é dar suporte para todos os outros. Por isso que tem uma seta dele, né, por isso que tem uma seta da administração, relacionando aqui a todos os elementos. Né? Se vai, por exemplo, ser estudado, né, pelo pessoal de engenharia aqui, ó, um processo de alteração, né, que no qual é algo que demanda adequação de norma, e para isso deve ser previsionado lá verba e tudo mais tal, esse cara aqui do centro tem que dar apoio, assim como ele tem que dar apoio a todos os outros. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, uma coisa que eu comecei a aprender lá em 2009, que até então para mim isso era novidade, eu achei até estranho. O que aconteceu em 2009? A Dreyfus, lógico, né, pessoal? Quando eu falo Dreyfus e usina, é diferente a Dreyfus daqui. Né? Aqui é a LDC Company, são acionistas diferentes da Biosev. Né? Hoje é Biosev, né? Porque o nome ele foi sendo migrado com as fusões que foi tendo. Né? Mas a Dreyfus comprou a Santa Elisa em 2009.
E aí, a hora que veio aquele sistema para a gente implementar, e veio um gerente novo e tudo mais, né? Na época tinha vindo o Emerson, da Estiva, acho que é Estivas, uma coisa assim. Né? Ele é... De onde era essa unidade? Se não me engano, Mato Grosso do Sul. Né? Olha que legal. E como a Dreyfus já tinha esse protocolo no qual eles seguiam, uma coisa que a gente espantou, né? Até então a gente não estava acostumado com isso, né? O gerente da fábrica, olha que legal. Lógico, com o passar do tempo isso foi mudando. Não é assim, né? Categoricamente não é desse jeito hoje, né? Mas naquela época, em 2009, o gerente da fábrica, olha que legal. Ele colocava um colete, não, um laranjinha, né, daqueles coletes e tal. Ele saía com uma prancheta na mão, com uma planilha na mão, para fazer inspeção de segurança. Olha só, o gerente da fábrica. A gente falava, mas o que o Emerson tá arrumando? E aí, a cada reunião gerencial, né, ele já apresentava os trabalhos e tudo mais. E era pancada em cima de pancada. Né? E aí, pessoal, é aquele negócio que eu venho falando para vocês. Eu, graças a Deus, aprendi a trabalhar muito com gestão por conta desse sistema que me ensinou muito. Porque, assim, eu adoro. Uma das coisas que eu tenho um carinho de maior, assim, peculiaridade é em relação à chefia. E eu adoro. Porque eu entendo assim, ó, a chefia, né, nós vamos ver que a própria ISO traz, né? Vocês estão vendo aqui que, por exemplo, nos fatores de cadê? Aqui nos próprios fatores de sucesso que está na norma, que eu só recortei a norma, não digitei, né? Até eu falei assim, até para agilizar, vou recortar a norma. Então, fui pegando a norma e fui recortando. Aqui, o primeiro item que a norma fala aqui, para que a gente tenha um sucesso no nosso sistema, olha aqui, ó, liderança, comprometimento, responsabilidade, responsabilização por prestar contas à alta direção. Além, ó a linha B aqui, ó. Além de tudo, a alta direção, né, estar envolvida numa cultura. Essa cultura que vai ser implementada e tudo mais. É por isso que eu falo para vocês, né? Eu entendo assim, eu acho que na última aula, uma coisa assim, né? Eu falei que a pior forma da gente ter uma política implementada é por exigência de certificação ou é por exigência de cliente, né? É diferente de quando a diretoria, por exemplo, assim, ó, vou pegar o caso, desculpa por falar muito da Dreyfus, mas eu me baseio muito em cima do que eu aprendi lá e muito do que eu aprendi também na usina, né? E algumas das coisas pelas quais eu vejo hoje em clientes. Hoje o meu escopo é esse de trabalho. Eu procuro diversificar aquilo que eu tenho no dia a dia para apresentar, né? Mas, por exemplo, assim, uma coisa muito legal que eu entendo que a Dreyfus começou lá atrás foi justamente estabelecer a política dela sem necessidade de atender uma certificação. A política dela não foi feita. A política X, eu vou mostrar para vocês aqui, acho que vocês já viram, já mostrei, né? Mas a política X da Dreyfus, ela não foi feita para atender uma certificação. O cliente está exigindo, vamos desenvolver uma política rápida para apresentar. Não. Ou a gente tem que certificar, né? A gente tem que ter uma política, tal, vamos estabelecer. Não. Sem esses fatores externos, a empresa entendeu a importância da alta administração, da diretoria, ela ter uma política. E essa política, com o passar do tempo, ela foi sendo modificada, vamos dizer assim, né? Eu vou trazer aqui algumas conotações, só para vocês entenderem, assim, ó, o que significava, certo? O que significava para nós a política no nosso dia a dia. Porque, assim, é como se vocês, por exemplo, começassem a pesquisar sobre o sistema judiciário nosso, é como se vocês conversassem muito com o advogado, imagina a gente começando a gostar desse negócio chato aí, judiciário, eu gosto, né? Mas é como se a gente tivesse enraizado no judiciário e não conhecesse a nossa Constituição Federal. É a mesma coisa. Eu faço parte de um sistema no qual eu não sei o que quer dizer a minha política, né? E como trabalhar com essa política no dia a dia. Eu vou trazer um pouquinho mais para frente aqui. Eu até peguei, né, esse desenho que eu estou mostrando para vocês aqui, né, porque assim, não só a definição do escopo do sistema nosso, mas eu vejo isso muito sendo espelhado na própria política, né? Quais são os valores, né? Quais são aí aquilo que eu acho que vocês já ouviram falar, né? Aquelas definições de princípios, né, de valores, de visão e missão da organização, né? Isso tem que ser espelhado na própria política, né? E aí, ó, quando a gente tem a definição de uma política e falando de um sistema integrado, né, a gente tem todos esses fatores aqui, ó, sendo, vamos dizer assim, abarroados, né? Nossa, onde eu fui pegar essa palavra, rapaz? Eu aprendi essa palavra com o Miranda, né? Porque quando eu tinha colisão de algum veículo,
ele colocava lá o Miranda da Dreyfus, ele era segurança patrimonial, né? Aí nos relatórios lá ele colocava um veículo abalroou o outro, isso aqui, eu falei, caramba, olha onde eu fui, né? Mas assim, é para vocês verem, né, que assim, todos esses fatores estão relacionados. Tem um desenho de uma indústria aqui, ó, mas o que eu quero dizer é que assim, o desenvolvimento de uma cultura de SST, de segurança, saúde e tal, passa por todos esses princípios aqui, ó, não só a definição de valores, né, pegando aquilo que a organização já tem como visão e missão, mas o desempenho tem que ser medido, tem que ter direcionamento estratégico. E quando a gente fala direcionamento estratégico, recai sobre aquilo que eu disse para vocês. Eu não sei se vocês lembram, mas eu não lembro se é na UC6 ou na UC7 que a gente viu indicadores. E dentre alguns indicadores de fábrica que eu mostrei alguns indicadores que nós tínhamos no nosso dia a dia, né, que era dado pela diretoria. No nível da diretoria tinha tinha alguns KPIs. Em níveis de liderança e supervisão tinha outros KPIs. E em nível operacional no chão de fábrica tinha outros KPIs. Né? Lógico, com a definição de KPI, né, pelo qual cada um tem o seu quadrado para atender. A gente sabe disso. Não tem como você estabelecer uma meta para um operador de caldeira, por exemplo, que para alcançar aquele objetivo, não é uma ação que esteja na mão dele, é uma ação que esteja na mão do supervisor dele. Por isso que essas definições de KPI de níveis diferentes têm que ser muito bem definido. Aqui fala de direcionamento estratégico, porque lembra disso lá, os princípios da administração? Nós temos as definições dos níveis. Vamos fazer um triângulo assim, ó. Se a gente fizer um triângulo, né, no topo do triângulo, a gente tem a definição dos níveis estratégicos, não é isso? Aí tem a questão, como que é mesmo? Me ajuda a lembrar aí. Eu até esqueci. Embaixo é operacional, no meio é estratégico, qual que é o outro mesmo? Vocês lembram disso? Até esqueci. Comecei a falar aqui e esqueci. Vocês lembram disso? Ó, pirâmide da administração. Vamos ver se é isso aqui. Ah, é isso aqui mesmo. Olha lá, ó. Eu até tinha esquecido, olha lá, ó. Estratégico, tático e operacional, né? Por exemplo, quando a gente fala lá de estabelecer, né? Cadê? Isso aqui, ó. Quando a gente fala de estabelecer, por exemplo, índices de monitoramento para acompanhar o desempenho do nosso sistema, eu tenho que entender, por exemplo, cadê? Aqui, ó. Eu tenho que entender que no nível estratégico, que seria a diretoria e tudo mais tal, né, os donos das empresas, os acionistas e tudo mais, no nosso sistema de segurança, eles têm uma atuação e eles têm um desempenho a ser seguido. Lógico, isso é diferente para o nível de supervisão e isso é diferente para o nível do dia a dia. Nós falamos de vários indicadores. Eu vou falar, ó, quer ver só? Eu vou falar um indicador para vocês, um só, né? Que esse indicador não é um indicador reativo. Ele é um indicador que eu entendo que ele esteja na etapa, lá na fase, né, das questões preventivas, né? Porque é por esse indicador, junto com os outros, que nós vamos estar verificando quais são as ferramentas que agregam o valor do nosso sistema, que inclusive resulta em um número reduzido de acidentes, ou até o acidente zero, que a gente já cansou de falar dele. Por exemplo, DDS. Aí eu pergunto para vocês, se vocês quiserem comentar um pouquinho comigo aí, fala um pouquinho comigo para mim não ficar só falando aqui. Como que um DDS, ó, eu não estou falando do DDS em si, né? A forma de falar, os temas a serem tratados, não. Eu não estou entrando nessa questão de análise qualitativa, não. Eu estou falando da questão de análise quantitativa. Eu estou querendo associar a questão de um DDS, que é uma das coisas do dia a dia nosso. Vocês sabem que é só uma das coisas do dia a dia, né? Mas como que um DDS ele pode se apresentar para nós como um indicador? O que vocês me falam? Por quê? Ué, você tá louco. Ué. Quando faz dele uma meta, professor? Isso. Clareia para mim um pouquinho mais essa resposta. Por exemplo, vou fazer 10 DDS durante o mês. Justamente. É isso aí. Olha que interessante. Ó, né, inclusive tem um artigo que eu li essa semana que vai de encontro àquilo que eu já tinha ouvido falar na fábrica. O meu gerente falava isso. Ele falava assim, pessoal, ó, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Aquilo que não é medido, não é melhorado. Aquilo que a gente não dá quantificação,
a gente não consegue desenvolver melhoria. É a mesma coisa, por exemplo, assim, ó, vamos falar dentre várias situações que vai agregar valor para questões de uma cultura. Estou falando de cultura de segurança. Vamos falar assim, ó, de várias questões que vai agregar, né, de forma preventiva, e com o passar do tempo a gente ia agregando, vamos dizer assim, KPIs para isso. Então nós falamos de DDS, igual o Bruno falou aí, ó. Por exemplo, como que o DDS ele se mostra como um indicador? É simples, né? Dentro de uma questão estratégica, dentro de uma forma estabelecida, junto com a supervisão e tudo mais tal, né? Esses DDS, de acordo com as equipes, com os setores, de acordo com os turnos, né? Quantos DDS seriam estabelecidos como meta diária? Meta diária pode ser uma meta semanal, concordo. Por exemplo, assim, de repente você vai começar a trabalhar numa empresa que os caras não fazem DDS, não dá para você começar a exigir, né, ter DDS todo turno, todo dia. Não, peraí, vamos por parte. Vamos fazer um por semana. De repente, o técnico vai assumir o DDS. Só que no radar dele, o que vai ter? Qual que é a luz lá no final do turno que ele tem que ver? Os gestores fazendo os DDS. Não é isso? Só que a partir daí, entra dentro de um plano de ação numa sequência lógica, né? Vou monitorar quem são os gestores, vou verificar quais são os gaps de cada um para que eu possa capacitá-los, vou preparar tema, porque pode ser que, né, tem alguns gestores que os caras sejam muito bons de lábia, você nem precisa de tema, o cara junta a questão de saber falar muito bem e mais a expertise dele, nem precisa de tema, né? Mas tem muitos que não, você vai ter que dar um tema na mão dele todo dia lá, ó, fala sobre isso aqui hoje, fala sobre isso aqui amanhã, não é isso? Eu estou falando de um quesito, de um indicador, que é o DDS. Só que vários outros. Por exemplo, assim, observações de tarefa, relato de incidente, né? Várias situações que vai agregando, né, como um fator preventivo para nós, para que a gente verifique realmente se o pessoal está envolvido, se eles estão envolvidos no nosso sistema, se os gestores estão participando, né? É lógico, né? Quando a gente começa a tratar a questão, aquilo que eu falei de acidente e tudo mais, eu já saio da esfera preventiva, passa para já entrar na esfera reativa, né? Lógico, se eu tive um acidente, a questão é aprender com esse acidente, estabelecer ações para que não tenham recorrência e, na medida do possível, aquilo que é similar aos demais processos, aos demais locais, verificar algo para que seja adotado para que eu também não tenha ocorrência. Não é só uma ocorrência parecida. É isso que o pessoal tem que ver. Nós falamos disso no C5. Eu tive um acidente, por exemplo, de um rolete, né? Vamos pensar assim, um rolete de uma TC. Então, um rolete... não vamos nem falar de acidente, né? Porque se um rolete, dependendo do tamanho do rolete, se ele cair na cabeça de alguém, por mais que esteja com capacete, não vai ser nem acidente leve, vai ser até fatal. Vamos entrar no escopo da ISO e vamos falar de incidente. Né? E eu falei para vocês aqui, ó. Cadê o protocolo nosso aqui? Aqui, ó. Então, o elemento 5, ele tinha um protocolo específico para tratar de incidente e acidente. E o que a ISO fala, né, que nesse momento nós vamos estar vendo? O foco da organização não tem que ser em relação aos acidentes. É lógico, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu devo ter protocolos para ser conduzidas as investigações, formulários pré-definidos, equipes montadas, participação do cipeiro, tudo aquilo que a gente viu, eu tenho que ter quando ter um acidente. Mas o foco da ISO é em cima dos incidentes. O que a ISO quer mostrar para nós? Falou, a gente tem que chegar antes dos acidentes. A gente tem que ter ações definidas para que a gente não espere com que um acidente aconteça para que eu investigue. Não, um rolete caiu. Não caiu em ninguém, não pegou ninguém, não machucou ninguém, beleza. Mas um rolete caiu de 10 metros de altura. O rolete de uma correia transportadora. Beleza. Lógico, você vai abrir investigação? Vai. Rapaz, mas essa TC aqui, tá vendo essa lona aqui, ó, não tem proteção de rolete. Beleza, aí você estabelece no seu plano de ação. Né? É um item que você não vai conseguir de um dia para a noite. De repente é um item que você vai precisar ter verba. Né? Você vai contratar uma empresa para confeccionar as proteções, instalar as proteções, você vai ter que instalar num dia de parada de fábrica, mas enfim, isso são estratégias que vocês vão definir nos planos de ações. Tá, mas aí você tem correia, você tem lona, né? Na caldeira, na recepção, na moagem, você tem vários setores. Ué, mas o que eu estou querendo dizer? Ué, se uma correia teve lá a queda de um rolete, sabendo que você tem rolete pela fábrica toda, o que você vai fazer? Qual que é o dever de casa que você tem que fazer? Você tem que correr todas as correias. Você tem que correr, você tem que estar vendo aonde mais pode ter uma situação parecida. Não faz sentido eu ter uma injeção para curar somente de uma doença lá e as outras.
né? Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito de incidente. Navegando um pouquinho mais para baixo aqui, ó, né, a própria ISO traz a respeito, né, dos documentos em si, né, quais são os requisitos de norma, deixando muito claro que a norma, a ISO, né, ela é adaptada de forma que a gente possa tê-la integrada com as outras, né? Então a gente vai ver muito bem assim na definição de documentos, por exemplo, documentos normativos, né? Os documentos eles precisarão ser, vamos dizer assim, elaborados, e a norma dá abertura para isso, para que ele seja integrado, né, às demais iniciativas da empresa em relação a documentos também. A gente pega lá assim, por exemplo, assim, ó, análise cronomatógrafa, né, de ionização de processo laboratorial. É uma atividade no laboratório que é um processo específico. Aí o pessoal de qualidade tem procedimento para isso. Beleza, né? Aí o procedimento é estruturado, é definido, é codificado, tudo bonitinho. Tem o elaborador, tem aqueles que participaram como aprovadores, tem tudo certinho e tal. Mas aí, esse mesmo escopo de procedimento, essa mesma estrutura, será que ela é aplicada a um procedimento de segurança? Sim, sim. É a mesma estrutura, o mesmo cabeçalho, é o mesmo corpo de procedimento. Oi, Gu? Alguém falou alguma coisa? Não, tá tranquilo, não falei nada não. De boa, tranquilo. E aí, na sequência, a norma, né, ela traz aqui alguns requisitos para nós, né, e uma coisa que ela deixa bem clara, tá, pessoal? Ela assim, ó, deixa eu falar para vocês, ó, uma padaria de esquina pode ter uma ISO certificada, uma usina, uma multinacional, uma siderúrgica, uma fábrica com 10 mil funcionários. O que ela fala é que, por exemplo, né, você tem que entender o contexto da tua organização. Você deve verificar dentro do teu contexto aonde você quer chegar com o teu sistema. É por isso que a norma deixa bem claro aqui, ó. Né? Então, tanto as questões internas e externas, né, precisam estar alinhadas com o propósito da empresa. Quando eu falo propósito, pessoal, olha que interessante. Ó. Eu procurei na internet, eu não achei. Aquela empresa que foi contratada como sendo uma consultora externa, que é a CDI, que ela é de Vinhedo, né? Vinhedo ou Valinhos? São duas cidades próximas. Agora esqueci se a CDI é de Vinhedo ou de Valinho. Mas uma das coisas que eles trouxeram para nós é a questão da definição do nível estratégico, né? Qual que é o nível de excelência que eu me encontro e aonde eu quero chegar, né? Porque assim, quando a gente fala de propósito, pessoal, o que é o propósito? O propósito é aquilo pelo qual eu faço, ou eu fabrico uma peça, ou eu presto um serviço, independente de exigência de cliente, independente de alguém ficar olhando ou não. Isso é um propósito que eu tenho na minha vida, que é assim que eu conduzo, é assim que eu faço, né? E muitas empresas, a gente não tem esse nível, que seja na prestação de um serviço ou que seja na fabricação de um produto. Não se tem, porque isso muito se varia em relação ao que o cliente exige, ou nós temos, se a gente for definir essa pirâmide ela tem um topo dela, ela tem um topo, né, alicerçada naquilo que é a excelência em relação ao atendimento de um serviço. Qual é a excelência? A excelência ela se dá pelo fato de nós termos um propósito. Qual é o meu propósito? O meu propósito é atender satisfatoriamente bem meu cliente, independente de sua posição, de sua regionalização, por mais que seja da fábrica, da África, da Itália, eu tenho um propósito. Agora, sim, quando eu não tenho um propósito, o nível abaixo do propósito é a questão de atender demanda de cliente. E a gente sabe que tem clientes que são mais exigentes, tem clientes que não exigem tanto. O meu cliente que exige com que na minha sacola eu não tenha que cortar o excedente aqui de linha, né? Se não é um item de exigência dele, eu não vou nem perder tempo, não vou nem cortar. Não, peraí. Olha como que muda, vocês estão vendo? Se eu tenho como um propósito garantir com que todas as minhas sacolas, estou falando de fábricas distintas, a sacola que eu entrego, o meu propósito eu tenho um padrão a ser definido. As linhas que são sobressalentes, elas precisam ser cortadas. Esse é o meu padrão. Independente se o cliente exige ou não. Agora, se eu não tenho um propósito, eu vario muito em relação ao meu cliente, né? A partir daí, eu já desço um nível no grau de excelência. Vamos descer mais um nível em relação ao grau de excelência, né? Quando eu penso internamente, quando eu não penso no meu cliente, mas eu penso internamente. E aí a gente tem um problema que se transforma numa gravidade maior.
Aí a gente tem, geralmente, as questões que dizem respeito, né? Um setor pensar diferente de outro setor. Eu já falei para vocês que na época de usina lá atrás, né? Eu não vou falar que a gente tinha algumas rixas aqui recente, não. Mas teve um momento de eu verificar que dentro de uma empresa, a gente tinha 2, 3 empresas. Era um setor puxando a sardinha para o lado dele, sem olhar, né, o outro setor que fazia parte da mesma empresa. É por isso que a norma ela traz nessa questão da empresa, a organização como um todo, verificar qual que é o seu contexto organizacional, quais são os seus propósitos. Quando ela fala de propósito, ela já traz, as questões de definição de uma cultura, né, ela precisa ser implementada independente da exigência de alguém ou não. Aí eu pergunto para vocês, né? Imagina como seria aí a questão do nível operacional ou de liderança, a cultura de segurança, uma vez ela sendo perpetuada, imagina ela sendo seguida no dia a dia, sem ter alguém que fiscaliza, sem ter alguém que cobre tudo mais. Um reforço aquilo que eu já falei, isso a gente não consegue da noite para o dia, anos e anos, né? Aqui na sequência, quando ela fala de definição de um sistema, né? Olha lá, o que nós temos que ter? O que a empresa, a organização deve ter, né? Um sistema aqui, até para que ela leve em consideração a melhoria contínua desse sistema. O que a Dreyfus tinha? Ela tinha um sistema, né, que era o XI, e tinha esse escopo que era estruturado. Esse escopo que eu estou mostrando são esses elementos que eles eram todos integrados entre si, e no dia a dia as ações, elas já eram pautadas no próprio cumprimento do protocolo. Só que, com o passar do tempo, a gente foi aprendendo muita coisa, né? Só para vocês entenderem, elemento 3, inspeções planejadas. É um elemento que é um dos principais no sistema. Só que ele capengou, né? A gente teve muita dificuldade em conduzir esse elemento por algum tempo, porque a gente olhava ele de forma diferente. A gente conduzia esse elemento de forma errada. O que é isso? Inspeções planejadas. O foco desse elemento é manutenção. Quem tomava conta desse elemento não era alguém da equipe de manutenção. Então, olha que coisa desconexa que a gente conduzia. E a gente foi trabalhando com o passar do tempo, né, tendo as ideias de outras pessoas externas e tudo mais, para que a gente melhorasse. É aquilo que a gente fala, melhoria contínua. Por exemplo, assim, só para vocês entenderem, elemento 10, nós falamos dele, necessidade de treinamento, né, não o C10. Né? Olha que legal, o C10, elemento 10. Né? Até então não era o pessoal de RH que tomava conta. A gente tinha dificuldade em conduzir esse elemento. Só que a partir do momento que nós fomos identificando, dentro da empresa, você tem setor de manutenção, você tem setor de qualidade, você tem setor laboratorial, você tem o gerente, você tem o RH. Dentro da empresa, né, de acordo com as funções específicas, quem seriam aquelas pessoas e quais seriam as suas tarefas, né, que por si só, naturalmente, ele já conduziria o protocolo do elemento. Então a gente foi meio que repensando tudo isso. Então olha que legal, né? Lógico, né? Você pega elementos que são específicos a algumas atuações que não tem como você descentralizar. A gente fala elemento 7, preparação de emergência. Por mais que a gente tenha atuação de brigada, né? E por mais que a gente tenha aí algumas outras funções específicas que precisam estar ligadas, por exemplo, a definição de se relacionar com a mídia, caso a gente tenha um evento catastrófico que vai dar a reportagem. Quem que é a única pessoa autorizada? De repente nós não pensamos isso, mas o elemento 7 ele traz uma abordagem muito forte quanto a isso. Né? Qual a orientação que as pessoas têm de não falar em nome da empresa caso aconteça algum evento, ou uma contaminação ambiental, matou peixe, não sei o quê, né? Ou um acidente que vitimou não sei quanto, de repente tem lá o Zezinho lá do setor X que gosta de falar e fala muito bem. Não, aqui aconteceu um acidente assim, assado. Olha a imagem da empresa, né? Por mais que a gente tenha ações nesse elemento, por mais que a gente tenha ações nesse elemento que dizem respeito a outros setores, o elemento 7, por se tratar de emergência, era da segurança, era ele que conduzia. Né? Mas, estrategicamente, a gente verificava o quê? Quais são as funções do dia a dia que o pessoal já tem na fábrica, na empresa como um todo, né? Que ele iria conduzir naturalmente os protocolos do próprio sistema. Porque vocês concordam comigo? Inspeções planejadas, que o coração é manutenção, o que eu tenho que colocar alguém de RH para tomar conta do elemento 3? Pô, é totalmente desconexo, é totalmente incoerente, não é verdade? Na sequência aqui,
O que a ISO traz para nós no item 5? Liderança e comprometimento. Eu até grifei de vermelhinho aqui, lógico, né? Tem muitos itens que a gente precisa conhecer aqui, né? Mas o pouco tempo nos limita a fazer com que a gente leia. Por isso que eu passei para vocês. Mas, por exemplo, liderança, né? A norma fala, a alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento em relação ao sistema. Que isso se resume na definição de políticas ou outros processos pelos quais, né, vocês podem ter de diferentes formas em diferentes empresas. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, uma delas, Lógico, a gente tinha várias outras, né? Mas, por exemplo, assim, a Dreyfus, ela tinha o Dia Mundial da Segurança, que era o Safety Day. É lógico, se a gente pegar outras empresas aqui na região, é difícil com que as empresas tenham isso. Você não precisa ter isso na tua empresa para você definir uma ferramenta igual a essa. Não precisa. O que é isso aqui? Isso aqui é um compromisso. Ué, Everton, mas o que é compromisso? Só para vocês entenderem, eu vou aumentar um pouquinho aqui, Isso aqui é um banner. Vocês conseguem ver que isso é um banner? Isso era um banner, né? Cada setor tinha um banner desse. Olha que legal, só para vocês entenderem. No Dia Mundial de Segurança, de forma assim, como que eu vou dizer, de forma estratégica, cada setor assinava o seu banner, né? Mas, Everton, o que é esse banner? Esse banner são os compromissos que cada time assumiu no sentido de conduzir esses indicadores para que no final do ano eles possam ser verificados quanto ao seu cumprimento ou não. Olha aqui, Deixa eu aumentar para vocês verem aqui, o time produzindo segurança, né? Lembra que eu falei que a Dreyfus ela tinha um programa, que era o DNA, que esse DNA ele chamava de cada setor como um nome específico. Então, o time produzindo segurança, ele era abrangido pelo setor da recepção, extração, UF, né? Que é ultrafiltração, né? E evaporador. Então, esses setores faziam parte desse time. Então, o que eles firmaram de compromisso para que ao longo de um ano todo isso fosse sendo medido, acompanhado? Olha, compromisso do time. Lembra daquela pirâmide, dos níveis estratégicos? O time faz parte do nível operacional, que é o último escopo lá embaixo. Avaliar os riscos durante a fase de planejamento dos trabalhos, né? E estabelecer medidas preventivas realizando a abertura de DDS, ATR e DDS diariamente. Então, por exemplo, aqui, cobrar e fazer uso de EPC e EPI. O que mais aqui, orientar a todos os funcionários e prestadores de serviços quanto aos riscos originados. Isso era um compromisso. E isso, pessoal, ficava no setor. Olha que legal. Tinha espaço para assinatura. Então, no Dia Mundial da Segurança, todo mundo assinava o banner. Quem era desse setor assinava. E quem era dos outros setores já tinha o banner deles. Com outras metas, outros indicadores, beleza, né? Mas o que eu estou querendo chamar de atenção para vocês aqui? Assim como os setores tinham esse banner, os gestores tinham o banner deles também. E é lógico, e lá também tinha um indicador para que gerente, supervisor, coordenador, líder de setor, todos eles cumprissem, né, ao longo de todo o ano. Isso era um banner, ficava evidente assim, ficava disponível nos setores, compromissos, estava lá, quais eram os compromissos e assinatura de todo mundo. E aí, para validar, sabe o que o gerente fazia? No Dia Mundial lá, ele passava por todos os banners e falava, eu sou a pessoa que tanto vou cobrar quanto dar suporte para que vocês cumpram o que está aqui. Assinava também. Então, olha como que, né, nós podemos ter ferramentas diferentes, né, que atendam o nosso escopo. Eu sei que isso não é normal de ter isso em qualquer empresa, né, mas olha aqui, banner ficava em cada setor, do gestor também. Os indicadores de XI eram desenvolvidos nas próprias GDs. O que é GD? Gestão de desempenho. Então, o RH, ele tinha uma tratativa no qual, nas gestões de desempenho, os próprios encarregados, os líderes, que infelizmente, eu não sei hoje como que está lá na Dreyfus, né? Mas quando eles começaram a questão de gestão de desempenho, quem tinha gestão de desempenho, quem tinha GD que era avaliado, era gerente, supervisor, coordenador, os técnicos de segurança, analista de laboratório, era só isso. Porque dentro da estratégia que eles tinham definido, né, eu acho que com o passar de uns 2 ou 3 anos, eles iriam chegar em todos os níveis. Mas até então, em 2017, quando eu saí, eles não tinham chegado em todos os níveis, não. Né? GD, pessoal, gestão de desempenho, é algo que está atrelado à definição de cargos e salários. Só para vocês terem uma ideia, hein?
a definição do salário da pessoa, ela depende do desenvolvimento dela, no qual é avaliado. Primeiro, assim, só para vocês entenderem, todo ano, quem tinha GD, né, o próprio por exemplo, assim, o meu gerente, ele definiu para mim quais seriam as minhas metas particulares. Quando a gente fala de GD, cada pessoa, eu tinha a minha GD, o Renato tinha a GD dele, o Glaucio tinha a GD dele, estou falando de nós técnicos da época, né? E aí, uma vez por ano, ele definia quais seriam, né, os nossos indicadores. Uma vez por mês, a gente se reunia para ele dar os feedbacks. Porque os níveis, né, eram classificados lá como que era? Tem até um termo em inglês. Eu esqueci esse termo. Eu vou pesquisar depois para mandar para vocês. Quando a gente atendia a meta, ou, desculpa, quando a gente ficava acima da meta, tinha um termo. Quando a gente ficava na meta mesmo ali, né, quando a gente superava a meta, tinha um termo. Quando, acho que putz, esqueci, vou pegar esses termos. Né? Se eu não me engano, eu devo ter alguma GD aqui. Quando a gente ficava acima da meta, tinha um termo. Quando a gente ficava atendendo a meta ali, ó, estritamente ali atendendo, tinha um outro termo. E quando a gente não atendia a meta, tinha lá, por exemplo, assim, ó, Everton, 5 DDS por semana. Ó, eu fiz 2, eu fiz 3, ou seja, eu não estou atendendo a minha meta. Né? Aí eu tinha um outro termo lá. E isso, inclusive, impactava até na definição de cargos e salários para mim. Né? Olha que legal, isso está atrelado ao acompanhamento do dia a dia. E é aquilo que a gente sempre vem falando aí. Olha a importância de um feedback. Né? Imagina lá, eu estou chegando próximo ao final do ano, eu não consigo saber se estou atendendo ou não a minha meta. Não, o meu gestor, mensalmente, ele se reunia comigo lá, falou, Everton, muito bem, está de parabéns, a meta está sendo atendida assim, assim, assim. E é lógico, né? Como um bom gerente japonês, que eu tinha, ele sempre falava assim, bichão, ó, essa meta é muito fácil para você, eu vou subir a régua, hein? Falei, estou ferrado. O que isso quer dizer? Né? Se ele, por exemplo, me traçava lá como meta 5 DDS por semana, eu fazia 10, ele elevava a régua. Eu falava, não, tua meta a partir de agora é 15. Eu falei, filha da mãe. Mas é lógico, né? O líder, ele tem esse papel, verificar o máximo, né, no qual ele possa extrair dos processos, das pessoas, né? Não faz sentido, né? Se realmente, eu gostaria que vocês pensassem por esse ângulo também. Se eu tenho uma definição de uma meta lá, por exemplo, lá assim, de um ano, né? Sei lá, 3 acidentes sem afastamento. Ô, Everton, mas você está falando que a meta ideal não seria acidente zero? Tá, gente, tudo bem, mas eu não tenho uma cultura perpetuada, não tenho um sistema estruturado, como que eu vou almejar uma meta inalcançável, que não seja tangível? Peraí, vamos por parte. Né? Então, o que eu vou fazer? O ano passado eu tive lá 6 acidentes. Eu quero reduzir, já é uma meta arrojada, eu quero reduzir em 50%, vou estabelecer como uma meta 3 acidentes. Beleza, mas olha que legal, né? Você conseguiu fechar em 2, você concorda que a gente pode se desafiar mais ainda para que no ano seguinte a gente coloque uma meta como sendo um só? Essas metas elas precisam ser desafiadoras, é lógico, e ela tem que ser plausível, tem que ser algo que seja atingida, vamos dizer assim. Né? Mas tem muitas coisas aqui que eu coloquei na apresentação, ó, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui eu estou dizendo nesse slide aqui como a nossa equipe de liderança era envolvente no nosso sistema, né? No nosso escopo de segurança. Né? Os caras participavam de comissões, eles faziam as investigações, né? Por exemplo, aqui, ó, coletas de análise de dados, era eles que faziam, porque eles tinham um checklist específico de tempo em tempo, eles saíam na fábrica, né? Além de tudo, eles faziam os DDS. Depois, com o passar do tempo, vocês possam estar vendo esse slide aqui. Né? Que mais aqui, ó? Por exemplo, política. Olha que legal. Olha o que a norma traz sobre política. Né? A alta direção deve estabelecer, implementar e manter uma política que, aí tem, né? Inclua um comprometimento, forneça uma estrutura para estabelecer o objetivo, inclua um comprometimento em atender aos requisitos legais. Então, ó, a política deve estar disponível, ser comunicada. Isso é o que a ISO traz. Lógico, com um tempinho depois vocês possam estar lendo com maior calma ali. Olha aqui, ó. Essa é a nossa política. Né? Eu acho que... Deixa eu abrir ela um pouquinho diferente. Cadê? Tô abrindo. Calma, conta até 10. Isso. Vocês conseguem ver a política que eu tomou? Ô, gente, vocês estão aí? Estão? Alô? Estamos sim. Ah, tá. Então, beleza. Vocês conseguem ver a política que eu estou mostrando aí, né? Sim, consegue? tem que rolar lá. Sim, beleza. sim.
Essa é a política da Dreyfus. Essa é a política mais recente, eu não sei se houve alguma alteração dela, né, que no qual, em 2017, né, eu tinha contato com ela. Se bem que aqui em Bebedouro, por exemplo, essa política ela foi revisada 3 vezes. 3 vezes. Essa é a mais recente. E olha o que a gente fazia com essa política. Cadê? Com os cachorros da minha mãe. Uma benção aqui, tem 3 cachorros. Ó, olha o que a gente fazia com essas políticas. Divulgação nos setores. Em todos os setores tinha quadro da política X. Quer ver? Não vai dar tempo de a gente chegar, eu acho que nesse slide aqui. Porque olha quanto slide eu tenho para vocês. Lá na frente, quando eu fosse falar de auditoria, aqui, essa foto foi tirada em uma auditoria, que estava tendo auditoria. Na época era o Edno, era o Marco Antônio, e essa aqui, se eu não me engano, era a Tatiane. Né? Olha aqui, vocês conseguem ver a seta que eu estou apontando? Sim. A política ficava na sala de reunião. Aonde mais aqui? É que por esse ângulo não dá para ver. Né? Aqui eu estou mostrando para vocês as pessoas que participavam da auditoria. Né? E lógico, né, além da auditoria, uma vez por mês tinha reunião, essas mesmas pessoas se reuniam. Esse aqui era meu ex-gerente, Augustinho e tal. Cadê? Aqui, ó. Essa foto é de Matão. Né? Aqui é o meu ex-chefe, Wilson Carvalho. Isso aqui é o Mário. Isso aqui é o Luciano. Inclusive é o marido da Rita, que é de Bebedouro. Isso aqui é o Santana. Ó, olha aqui, ó. Ó a política aqui, ó, na seta aqui mostrando. Então, o que a gente fazia com essa política? Cadê ela? Cadê? Aqui, ó. Divulgava nos setores, divulgava em locais estratégicos. Mas resumo estratégico. Aonde você recebe cliente? Estava lá no mural. Aonde você recebe visitante? Estava lá na recepção. Aquela foto que eu mostrei era uma sala de reunião. Então, na sala de reunião também tinha lá a política X. Olha aqui, ó, divulgação da política em locais estratégicos de reunião gerencial, aquilo que eu falei, né? Divulgação da política em integrações. Em toda integração, a gente falava, mostrava. O pessoal tinha que saber o que era política. Né? É aquilo que eu falei, é como se um advogado não souber da Constituição Federal, pelo amor de Deus. Né? Cópias da política existiam nas pastas de procedimento. O que eu já disse para vocês, que vocês não podem esquecer, né? Procedimento operacional. Precisam ficar disponíveis nas áreas. Né? Então, assim, como as áreas não tinham computador para deixar disponível de forma digital, o próprio pessoal da qualidade tinha as pastinhas deles. Nessas pastinhas tinha todo o procedimento e tinha uma cópia da política ali. Né? E olha que legal, ó, em cada reunião, a política era a primeira a ser mencionada. Né? O gerente, a hora que ele começava a reunião, eu lembro como se fosse ontem. Às vezes o Carlos é esse cara aqui, né? Cara, melhor gerente que eu tive. Aprendi muito com ele. Ele me deu muita fumada também. Porque a fumada é diferente, né, cara? A fumada é para você desenvolver, para você melhorar. Quando esse cara aqui saiu, ó, né, eu não vou falar que eu não chorei, não, que eu chorei sim. Na reunião de desligamento dele, para mim, eu acho que ele ficou mais motivado ainda, que ele viu eu descer um pouquinho de lágrima aqui, porque cara, eu tinha ele como um pai, ele me ensinou muita coisa, né? E como um bom pai, tinha aqueles momentos de burdoada, né? Aí tinha reunião que às vezes ele esquecia de começar a reunião falando da política, né? E pessoal, e aí eu digo para vocês, tudo no nosso dia a dia, eu não vou dizer que 100% do nosso dia a dia a gente tem que, ou melhor, a gente vai conseguir ser estratégico, né? Mas uma das estratégias de reunião, ainda mais que, por exemplo, assim, ó, nesse mês eu tive bastante acidente, nesse mês as nossas metas não foram atendidas e tudo mais, o gerente já ia com a pica grossa para a reunião. Aí eu já sabia, falou, putz, vamos apanhar. E aí, o que eu fazia? Eu sentava do lado dele. Ué, por que do lado? É uma questão psicológica. Né? Quem está na sua frente, né, tende a ser o alvo principal. Né? As palavras tendem aí a serem, vamos dizer assim, entonoadas, né, pelos quais as ondas elas vão ser conduzidas até você por estar na sua frente. O que eu fazia isso? O que eu fazia? Você estava do lado. Né? Lógico, né? Se ele tivesse que chamar a atenção como um todo, ficaria até mais complicado para ele girar a cabeça, conversar comigo e tal. Mas isso era uma coisa que eu tinha na minha cabeça, sabe, assim, que dava certo. Dava certo. E aí, boa estratégia. Quantas vezes ele esquecia de falar da política, eu chutava assim o pé dele e falava,
Política, política. Eu brincava assim, ele falava, putz, é mesmo. Ele até brincava comigo, falou, o Everton é chato demais, ele não deixa eu esquecer essa política. E aí ele falava da política. Nossa, era muito legal, né? Olha o clima que a gente tinha, né? Além de divulgar a política em treinamento, tudo mais. Eu estou falando sobre política de segurança, né? Se a gente for analisar o conteúdo dessa política, vou aumentar aqui, ó. Olha aqui, ó. Na Dreyfus, acreditamos que melhoria em segurança e saúde são responsabilidades diárias, individuais e das equipes. Eu pego esse item e derivo ele, né? Subdivido ele em várias outras ferramentas, né? Para que, inclusive, eu possa ter isso integrado às minhas equipes. Por exemplo, vocês concordam comigo que quando eu mostrei lá atrás os banners dos compromissos, é algo no sentido de eu ir, vamos dizer assim, no mesmo sentido do que a política traz? A política traz, olha lá, ó, melhoria em segurança, em saúde, no ambiente, tanto a responsabilidade de cada um quanto das equipes. E além de ter isso, aquilo que eu falei, definido nas GDs, definidas as responsabilidades de segurança nas descrições de cargo, né? Além de tudo isso aí, eu estou atendendo a minha política. Olha só, todos os acidentes e prejuízos aos colaboradores, terceiros, visitantes, instalações, meio ambiente, tudo pode ser evitado. E tomaremos, né, a empresa como um todo, né, as devidas providências para mitigá-los. Olha que interessante. Então, a empresa tinha, de novo, né, dentre seus protocolos, dentre suas ferramentas, dentre as formas de fiscalizar, tudo que a gente fazia no dia a dia, também ia de encontro. Não só olhando funcionário, mas terceiro, visitante. O visitante entrou, só vai dar uma olhadinha numa máquina. Ops, espera aí. EPI, touquinha, barbinha feita, adorno, não pode fumar, isso aqui. Então, todo mundo recebia uma cartilha. Vocês sabem disso? Acho que onde a gente viu isso? Eu não lembro se a gente viu isso na TROs. Eu não lembro. Mas todos tinham esse escopo e todos, né, eram, vamos dizer assim, eram alvos, né, da abordagem da política. Essa era a nossa política. E eu era um dos caras que levava isso, assim, pessoal, debaixo do braço. Né? Para mim, isso aqui era sagrado. Porque, assim, o que eu fazia em alguns momentos? De novo, tá? Eu era estratégico, tá? Eu vou usar um termo que, de repente, esse não seria o melhor termo a ser usado. Né? Mas o que eu fazia em alguns momentos? Eu cuspia na cara da empresa sobre o que ela mesma pregava. Ué, mas como assim? Se a empresa por si só está dizendo isso pelos acionistas, eles estão comprometidos dessa forma, se eu tenho tal setor que assim, eu preciso de um investimento por conta desse risco assim, né? E, nossa, eu nadava de braçada, falava, escuta, peraí, olha a nossa política. Como é que vai fazer? É lógico, né, pessoal? Eu não vou falar que as verbas eram liberadas assim à torta e à direita, né? Tudo era planejado, todas as ações de mitigação eram definidas, né? Se eu tinha algo lá, por exemplo, eu já falei para vocês, né? O nosso master plan, né? O nosso master plan, ele era definido a cada 3 anos. O que isso quer dizer? Que eu planejava investimento em termos de segurança para daqui 3 anos. E as verbas eram liberadas de acordo com as criticidades daquilo que era apontado. Lógico, a própria gerência, ela trazia para nós uma responsabilidade grande, e, lógico, isso não ficava só na nossa mão, né? Isso era compartilhado com o gerente. Junto com o gerente, a gente definia. Por exemplo, tá vendo essa plataforma aqui? Ó? Eu preciso trocar essa chapa. Mas espera aí, vamos definir. É um local onde dificilmente alguém sobe lá. Né? E é um local que até então, por exemplo, eu posso ter um investimento para daqui o ano que vem. Eu posso trocar essa chave? Posso fazer essa melhoria no ano que vem? Posso. Dá para nós contornarmos de alguma forma? Posso. Lá ninguém sobe para nada? Não. Então vamos interditar o acesso. Ninguém sobe por lá, até porque tem um risco lá até o ano que vem de ter a troca dessa chapa. Ou seja, tudo era consensado. É isso, sabe? Eu não sei se nas minhas falas eu tenho procurado falar, mas não sei, tem algumas coisas que eu acho que às vezes eu sou chato por ser repetitivo, mas pessoal, vocês precisam, se não seja no desenvolver do curso, mas que seja através de leituras ou falar com outros profissionais, eu falo muito para vocês não precisam acreditar em tudo que eu falo, vai lá no YouTube, conversa com os outros, né? Mas vá construindo o perfil de vocês. E em relação a esse perfil, vocês precisam ir desenvolvendo habilidades. É habilidade em relação à questão interpessoal, de como lidar com as pessoas do lado. É habilidade no sentido de quando alguém ligar, eu preciso de um documento, quando você me cobra.
Ah, mas ó, peraí, então, já pergunta aquelas perguntas, já faça aquelas perguntinhas que você precisa saber, para que você consiga definir ali quanto ficaria o serviço, já falar na hora, o cara quer te ligar e já quer saber o valor. Você acha, não, eu vou te passar um e-mail com algumas informações que eu vou precisar, aí depois você me responde, já era, cara, ele ligou para outro, você fechou com outro. O mercado é muito assim. Você tem que ser pontual, você tem que ter estratégia. Além de estratégia do mercado, você tem que ter essa habilidade. Ó, escuta, né? O Google, eu tenho certeza que o Google faz isso. Alguém ligou para ele lá para conseguir um CLCB. Já tem algumas perguntinhas chaves que o Google já vai falar, mas escuta, mas que empresa que é? Ah, é uma lojinha assim, assim, assim. Ah, quanto construído você tem aí? Ah, eu tenho assim, assim, assim. O Google já vai saber se vai precisar de RT, se não vai precisar de RT. O Google já vai saber se de repente é um setor que ele vai ter que ir presencialmente lá para ver, né? Ou algo que da casa dele já abre o sistema, dali já traça um preço, já fala quanto que é pro cara, já fecha na hora. Sabe, é habilidade, tem que desenvolver. Pensa isso no dia a dia como sendo técnico de segurança, né? A gente tem tratado as UCs isoladamente, né? Por mais que a gente tenha conduzido os assuntos distinto um do outro, nessa UC agora 12 aqui, vocês viram como que a gente junta tudo? Cadê aqui? Quer ver? Vamos voltar para a apresentação. Vocês viram como que no nosso dia a dia aqui, ó, todos os protocolos ao mesmo tempo eles precisam ser gerenciados? Assim é o nosso dia a dia na fábrica. Você está andando pela fábrica, ao mesmo tempo de verificar as questões de atendimento de NR35, você vai ter que atender as NR33, você vai ter que lembrar das questões de definição quanto aos usos dos EPI específicos, você vai ter que saber das pessoas que são capacitadas em relação ao desenvolvimento de treinamento, porque elas são, né, capacitadas, o negócio é integrado. Não adianta você falar assim, não, hoje eu vou ver só sobre CIPA, hoje eu não vou falar outra coisa. Hoje eu não vou fazer outra coisa. Beleza. Desde que você trabalhe no seu dia a dia e na sua gestão, você não apaga incêndio, esse é o ideal, né? O ideal é a gente não apagar incêndio. Mas os incêndios sempre surgem. Né? O que a gente tem que ter é gestão para que esses incêndios não se repitam. Né? Por exemplo, assim, há um incêndio qualquer que eu estou dizendo é um problema, viu, gente? Não é fogo. Não é fogo. Ah, liga lá o cara do almoxerifado desesperado. Everton, acabou a luva. Aí eu falo assim, ô, seu cavalo, parabéns. Não é você que toma conta do estoque? Por que deixou acabar a luva? É lógico, né, pessoal? O meu papel junto com o dele, por nós estarmos num barco só, é garantir com que todos que precisem usar uma luva tenham a luva à disposição. Eu não vou falar que isso nunca aconteceu. Quando aconteceu isso, eu tive que ir na cidade, comprar a luva, correr, pagar mais caro, que não sei o quê, se bem que o procedimento não permitia isso, compra direta não era permitido, mas isso era autorizado pelo gerente e tudo mais e tal. Aí depois a gente se reunia, falava, pessoal, peraí, por que acabou a luva? Ah, então, rapaz, teve um pico aí. Não, peraí, nós temos que se planejar aí. Por que teve o pico? Ah, contratamos 50 pessoas, tá? Mas vocês não sabiam que ia contratar? Não, o RH não passou. O RH, vem cá, por que não passou? Você tá achando que compra uniforme, compra EPI assim, eu ligo, eles me trazem em 20 minutos? Peraí. Ou seja, né, aonde falhou? Então eu tenho que pensar no todo, né? Eu tenho que postar na gestão como um todo. Aonde mais a gente estava aqui? Eu sei que já é 11h17, mas vamos conduzir mais um pouquinho, né? O que mais? Aqui, a própria ISO fala, ó, consultar os trabalhadores, ter trabalhadores que participam do dia a dia, né? O que mais que eu trouxe aqui, ó? Né? Não, eu acabei não trazendo, mas eu vou, assim, eu acho que eu já comentei com vocês, mas eu posso mostrar, eu posso disponibilizar os arquivos, né? Por exemplo, assim, ó, quando eu leio aqui, ó, a ISO, né, por si só, ela estabelece, né, que é importantíssima a participação dos trabalhadores na cultura, né, no desenvolvimento de uma cultura. E ela traz até uma observação aqui, ó, né, lógico, de repente até para alguém, caso alguém que interprete diferente, né, a norma traz aqui, ó, a representação dos trabalhadores pode ser um mecanismo de consulta e participação. Isso não quer dizer que eles vão participar dos processos de decisões, né? As tomadas de decisões, a gente sabe que tem que ter um grau de responsabilidade, de atuação de cargo, tudo mais e tal, né? Mas, por exemplo, assim, ó, uma das coisas que eu gostaria de falar muito com vocês, que infelizmente não vai dar tempo, vamos ver o que eu consigo fazer, eu tenho procedimento, tenho algumas coisas que eu posso mandar para vocês. Mas, por exemplo, ó, EPI, né? Eu não lembro se a gente comentou a respeito disso, mas, por exemplo, EPI. Só para vocês terem uma ideia, né? O que acontece, por exemplo, ó, um capacete, vamos falar daqueles EPIs básicos, tá? Um capacete, um protetor, um óculos, um calçado e tudo mais, né? Se eu indico com que esses EPIs devam ser utilizados no dia a dia, é porque eu fiz uma análise de risco,
tá? Eu quero que vocês entendam que precisa ter um formulário para essa análise de risco. Eu preciso ter algo que... E a ISO exige isso. A ISO exige com que eu tenha documentos formatados, inclusive, né, para que isso dê sustentação ao desenvolvimento do meu escopo de segurança, né? Mas, por exemplo, se eu tenho um formato definido de estrutura lá para identificar, né, cenários de risco, para que a partir dali eu indique quais são os EPIs adequados, né? Quem participou disso? Os trabalhadores. Mas como que eles participaram? Ué. Então, assim, eu estou vendo onde eles trabalham, né? É que talvez, né, isso não vai ficar muito sentido para vocês, mas quer ver uma outra coisa que eu vou falar que vai fazer muito sentido? Vocês usam um tipo de calçado. Imagina que vocês sempre compram lá um tipo de botina da Safety Line. Vamos imaginar, né? Aí você sabe que o preço da Safety Line é um preço elevado, né? Que você sabe que, inclusive, no mercado existem outras marcas, tal. O que sempre, pessoal, eu sempre tinha esse hábito de fazer isso, eu sempre tinha, né? Uma das coisas que a gente sempre tem que fazer em relação aos EPIs, o que é desenvolver novos testes. Novos testes. O que eu fazia? Fornecedor de EPI, de botina, chama lá umas 2, 3 marcas, tal, falou, deixa comigo aqui, né, umas marcas de alguns números e tudo mais, tal, assim, eu vou estabelecer alguns testes. Só para vocês terem uma ideia, como que era testado os EPIs, tinha procedimento definido. Né, toda essa questão de acionamento de fornecedor externo, toda essa questão de definição das quantidades por lote de EPI, e aí, o que é mais importante também, quem que ia testar os EPIs? Os funcionários. Ia ter um formulário definido, com o nome, função, o cargo, e aí ele iria definir a avaliação dos EPIs. Lógico, tinha algumas questões que ele iria avaliar, além da segurança, o conforto, a durabilidade, são itens básicos, segurança, conforto e durabilidade tem que ser o nosso foco em relação aos EPIs. Everton, por quê? Lógico, né? Além de ele entender as questões de segurança, eu tenho que pensar nas questões de conforto. Né? Então, se eu tenho um EPI que tende a ser desconfortável, o pessoal, né, tem uma resistência maior. E além de tudo, tem que ter um preço acessível. Vocês concordam comigo? Né? Que, por exemplo, se eu tenho um preço acessível por uma botina e que pela questão de durabilidade, né, ela tem se mostrado igual à marca que eu já tenho, mas no custo-benefício, né, isso sinaliza com que eu tenha que trocar uma botina, por que não trocar, gente? Por que ficar preso numa marca? Fala para mim. Né? Então, isso tem que ser o nosso olhar. A questão, quantas vezes, eu cansei de falar para vocês, quantas vezes essa questão de custo para nós temos que ver, né? A gente tem que ter esse carinho também com as questões de custo, né? O que mais? Participação de trabalhadores, né? Então, assim, né? Então eu tenho várias coisas que eu posso mostrar, mas, participação de trabalhadores. Os funcionários faziam DDS, eles relatavam o incidente, né? Então, assim, eles, né, que faziam as fiscalizações, inclusive entre eles próprios, tinha formulário para observação lá de não conformidade, entre si, eles se fiscalizavam, né? Então, assim, sabe? Então, uma das coisas que a gente não pode esquecer é assim, representação dos trabalhadores, né? O que eu já cansei de falar para vocês? CIPA, ata de reunião mensal, né? Registra na ata e informa para os caras, principalmente, não só aquilo que é de melhoria contínua. Pessoal, pintamos todos os solos dos extintor. É uma melhoria, tudo bonitinho e tal. A CIPA vai saber, registra na ata, né? Até para você ir enaltecendo a sua gestão. Até porque eu entendo que você já divulgou, tirou foto, você tem um formulário definido, está nos murais, né? Vocês podem ter, inclusive, uma prática de adotar no dia a dia, né? Aquelas questões que nós já vimos lá a respeito de como que é? Antes e depois. Antes era assim, depois é assim, né? Depois ficou assim e tal. Mas, por exemplo, uma das coisas que vocês não podem esquecer, o que as NRs ou algumas outras normas específicas determinam com que a CIPA tem que estar envolvida. Vamos listar algumas coisas de cabeça. PPRA. Você vai revisar o PPRA? Representação dos trabalhadores não tem que estar envolvido? Renovou o PPRA? A CIPA está sabendo? Registra na ata. Acabou. Né? A elaboração do relatório anual da NR7, que fala dos exames que foram feitos. A NR7 fala que tem que ser disponível, tem que ficar disponível aos trabalhadores. O que isso quer dizer? Vou pegar uma cópia e entregar para todos os funcionários?
Para, que isso? A CIPA é a representação dos trabalhadores. Registre isso na ata, divulgue e tudo mais, tal, para você ter evidência. Se o fiscal não tem a expertise de cobrar isso, você pode ter certeza, numa auditoria, se você pega um cara que conhece, ele vai cruzar as ferramentas do teu sistema. Ele quer verificar quão integrado é os seus setores e os seus processos. Ué, peraí, eu faço investigação de acidente, tá? Quem faz a investigação de acidente? Ah, o técnico de segurança. Hã? Tá, mas e o papel do líder, o encarregado e tudo mais tal? Porque, pessoal, eu tenho um carinho muito afinco quanto a isso. Já falei para vocês, né? O maior, eu entendo que o maior interessado, o maior, não vou dizer o único, todos são interessados, né? Mas o maior interessado, né, a evitar com que a gente tenha um acidente ou uma recorrência, quem é? Quem é o maior interessado? Fala para mim. Vocês estão aí, gente? A empresa, professor? A empresa? Não, a empresa não. Pessoa. A empresa como um todo é aquilo que eu disse, todos, né, são interessados. Mas o maior interessado é aquele que vai sentir na pele, aquele cara que vai falar assim, putz, cara, como que isso aconteceu? Pessoal, vem cá, não mais, que não sei o quê, que não sei o quê. Quem que é? O acidentado no cara. Não, gente, é o chefe. É o chefe da área, ele é o maior, ele é o maior interessado. É lógico, né? O acidentado, uma vez ele se machucando, ele não vai querer se machucar de novo, tudo bem. Mas o maior interessado em garantir com que as boas práticas sejam seguidas, e garantir com que na área dele, né, as questões de segurança elas sejam praticadas. Né? Se ele teve um acidente, ele vai estudar aquilo, vai implementar a ação para controle, a ação para evitar recorrência e tudo mais tal. Né? É lógico, né? Se eu estou numa cultura no qual esse chefe não é cobrado por conta disso, e se ele não tem uma cultura de outras empresas, de outros locais, às vezes acontece isso, viu, gente? Às vezes vocês vão trabalhar numa empresa que, por exemplo, assim, ó, chegou um chefe novo, chegou um cara novo e tudo mais tal, o cara veio de uma outra grande empresa, o cara vai trazer um linguajar, o cara vai trazer uma cultura, o cara vai trazer algo que para vocês pode ser diferente, mas é alto nível, são coisas novas que para nós seja novo, mas era coisa do dia a dia que ele tinha lá. E isso tem que ser visto com bons olhos. Né? Isso tem que ser visto com bons olhos. Tem que aprender com essa pessoa. Ele tem uma expertise maior, conhece tudo mais, né? O que mais aqui, ó? Então, aqui a própria norma fala, né? Ó, enfatizar a consulta aos trabalhadores. Né? Determinação de necessidade, expectativa, estabelecimento de política. Tem várias situações aqui, pelos quais a norma indica, né? Os processos pelos quais os trabalhadores eles precisam ser envolvidos. Né? E aqui a norma fala de planejamento. Olha que legal. Então, quando ela fala de planejamento, a gente não pode esquecer, né, que ele é o planejamento em si, né, é a primeira etapa daquele ciclo do PDCA. Então, olha que legal aqui. Ó, ao planejar um sistema, a empresa deve considerar questões referidas ao escopo dela, né, ao escopo do sistema, né, e as questões que dizem respeito aos riscos e as oportunidades que precisam, né, vamos dizer assim, ser abordados nesses estudos. Né. Quando a gente fala de oportunidade, eu até trouxe para vocês aqui, ó. Isso não está na norma, tá? Essa matriz fofa, né? É fofa mesmo, né? Não é porque ela é fofinha, né? Fofinha é bom, né? Mas não é porque é fofinha, né? A fofa significa força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Então, são as siglas iniciais, né? Então, assim, ó, até a definição de muitas estratégias industriais, eles usam essa matriz fofa, né? O que é força? Aí tem aqui o significado. Refere-se a um ambiente interno da organização. Está relacionado com as vantagens. O que é as forças minhas? O que eu tenho de coisas boas na empresa? Só que assim, ó, além de ter as coisas boas, coisas fortes, eu tenho fraquezas. Né? Aqui refere-se a um ambiente interno, são fatores que interferem ou prejudicam de algum modo o andamento do meu negócio. Né? É aquilo que eu falei, né? Então, de forma estratégica, a administração ela tem isso mais, né, aplicado no dia a dia por fazer parte das terminologias, dos conceitos e tudo mais. A gente pega alguns ganchos de algumas áreas para adotar no nosso sistema. É aquilo que eu falei. PDCA, tanto administração quanto qualidade, usa muito isso. Né? Isso adveio da questão de administração de empresa, anos atrás. E a gente tem um ciclo PDCA, inclusive, na nossa ISO. Né? Agora tem a matriz fofa, a gente tem lá o 5W2H, quem usa é a qualidade. Né? A gente tem várias outras situações que a qualidade usa lá, por exemplo, a HACCP, né? Análise de pontos críticos de análise de controle, tudo mais tal. São coisas no dia a dia
que a própria gestão de segurança aplica, né, que adveio, né, através de outras áreas, né? Olha aqui, ó, por que eu grifei, né, que perigos e riscos devem ser planejados? Então, deixa eu ver, eu acabei não disponibilizando para vocês, mas eu vou mandar para vocês verem. Nós tínhamos uma ferramenta no nosso sistema, né, no qual a gente levantava todos os nossos perigos e riscos, tanto aqueles macros quanto os micros. É nesse momento agora que entra também as questões das aulas do Cleito, que uma das coisas que eu entendo que tem que saber, isso você tem que saber, né, como diz o outro lá, né, você tem que saber, seria a questão dos aspectos impacto. Pessoal, pelo amor de Deus, se eu estou olhando para uma ISO, se eu estou, né, numa empresa no qual ela tem um escopo de um sistema e esse sistema é integrado, além de saber de perigos e riscos, eu tenho que saber de aspecto e impacto. Só que o aspecto e impacto, ela está, né, alicerçada nas questões ambientais. Está lá na ISO 14001. Eu tenho que saber, assim como eu sei de perigos e riscos, eu tenho que saber de aspecto e impacto. Eu grifei aqui, ó, de vermelhinho. Né? Então, dá uma explorada isso com o Cleiton. O Everton falou lá algumas coisas a respeito de aspecto e impacto. Pessoal, pega de novo, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu passei para vocês esse material aqui, ó, os protocolos. Olha, vocês estão tendo isso assim, sabe? Não é qualquer pessoa que tem isso. Eu fiz questão de disponibilizar para vocês os protocolos para que vocês vejam. Os guias, tá? Peraí, que conta até 10. Vai abrir. Isso, olha aqui, ó. Deixa eu tirar essa tela daqui, que tá me atrapalhando. Isso, ó. O elemento 1 de meio ambiente, que falava de aspecto e impacto, eu tenho o guia de auditoria que tá tudo aqui, ó. Olha lá, dá uma lida, dá uma interagida. Na dúvida a gente se fala. Né? Então, assim, pergunta para o cliente sobre tudo que está aqui. Né? Por exemplo, lá tem requisitos legais e outros. Gestão, mas o que é gestão de medição e monitoramento? Tem um protocolo 3 do elemento, protocolo do elemento 3 aqui, ó. Né? Quem tiver um tempinho depois, dá uma estudada. Né? Olha aqui, ó, a política de SGA. Mas o que é a política de SGA? É o sistema de gestão ambiental. Contém compromisso visível com a conformidade em relação às exigências. Mas espera aí, quais são essas exigências? Essas exigências, você concorda comigo que pode ser aquelas dadas por instâncias federais, instâncias municipais? De repente tem algo na minha cidade que tem uma tratativa em relação ao requisito ambiental, né, que não está na instância federal. Por exemplo, não é do IBAMA, né, é da CETESB. A CETESB é regionalizada, né, no caso de São Paulo. Não, mas além de CETESB, Bebedouro tem aqui uma particularidade em relação a tratamento de resíduo. Quando a gente fala de monitoramento dos requisitos legais, é tudo. Tanto é que a consultoria, que quando você contrata, né, um dos pilares, né, que vai ser o precursor de todas as ações futuras, é identificar o seguinte: qual que é o negócio da minha companhia? Qual que é o segmento? Não, meu segmento é igual do Soneca lá, ó, metais, soft metais. Beleza, então, peraí. Pelo desenvolvimento do negócio dela, o que ela tem de matéria-prima, o que ela tem no processo, inclusive o que ela tem a geração de resíduo. Tanto consumo de materiais externos quanto geração de resíduo. E para que a partir daí ela conheça, né, de forma macro e de forma micro, quais são tanto os aspectos quanto os impactos que ela pode causar. Né? Então, os impactos é aquilo que a gente sabe. Né? Ela pode se dar aí de forma ao ar, de um químico, de um gás, algo que possa ser liberado, ou de um solo que possa se contaminar, ou de repente uma água que pode ter um curso, ou lençol freático. Né? Então, e aí? Então eu tenho que saber de LO, de condicionante de CETESB, eu tenho que saber o que é CADRE, em que situações que eu devo atender no meu dia a dia como técnico, as questões de CADRE, sabe? Então, assim, se eu trabalho numa multinacional, eu mandei para vocês o relatório de sustentabilidade. Acho que está aqui. Aqui, ó, da Dreyfus, ó. Até falei para vocês, está em inglês, mas é uma forma de vocês praticarem o inglês de vocês. Né? Se eu trabalho numa multinacional que ela tem, eu não vou saber de relatório de sustentabilidade. Até que eu comentei com vocês, né, que o relatório, na verdade, não é um relatório, né, mas as práticas de sustentabilidade, elas estão alicerçadas. Né? É que geralmente, vocês vão ver isso, né, eu acho que o Cleito já falou, não sei se o Cleito falou ou tal, mas geralmente as práticas de sustentabilidade estão alicerçadas, né, nas questões sociais, econômicas e ambientais. A Dreyfus, além de ter esses três, ela tem uma tratativa em relação aos parceiros. Né? Lógico, quando eu falo de parceiro, é um impacto que eu tenho em relação à questão, né, como fala aí, das questões sociais.
né? É aquilo que eu falo. Então, as questões sociais, econômicas e financeiras, elas são as bases de um programa de sustentabilidade. Né? Mas a Dreyfus, além de ter esses 3 pilares, que eles cerçavam esse programa de sustentabilidade, ela tinha uma tratativa muito forte em relação aos parceiros. Né? Então, aqui, ó, na página 16, ó, nossas pessoas, nosso ambiente, né? Aqui, ó, nossos parceiros, aqui é o meio ambiente, né? O nosso meio ambiente, né? Nossa comunidade. Então, a sustentabilidade da Dreyfus, ela tinha como alicerce esses 4 pilares, né? Pessoas, meio ambiente, parceiros e comunidade. Parceiro é aquele negócio, tanto é o cliente, quanto é o fornecedor, é saber a procedência de uma matéria-prima que a gente compra, é saber o destino correto de uma sucata para quem ela vende. Bichão, isso são coisas do nosso dia a dia. Rapaz, é 11h35, hein? Deixa eu voltar para cá, então. Então, ó, peraí. Deixa eu fechar aqui. Fechar, então. E compartilhamento. Isso, agora eu tô olhando para. Deixa eu liberar aqui a câmera. Isso, deixa eu liberar a câmera. Pessoal, então, não assim, né? Acabou não dando tempo a gente esmiuçar tudo, mas o que eu vou fazer depois? Eu vou fazer um upgrade nessa apresentação aqui. Esses formulários, essas coisas que eu falei que a gente tem aí, que a gente tinha lá na Dreyfus e tal, né? Que pode ser uma forma de mostrar o cumprimento da ISO e tal, eu vou colocar aqui na apresentação e mando de novo para vocês. Eu vou fazer até diferente, tá? Eu mando em PowerPoint para vocês, se vocês quiserem editar, excluir, inserir, aí vocês fica à vontade, tá? Então, ó, deixa eu só recapitular. Amanhã é o Edson ou o Cleiton? Deu uma dúvida aqui. Tem que ver aqui. Mas independente disso, né? Então, esses conteúdos que vocês têm tido aí... O Cleiton é só dia 10, professor. Só dia 10? Então amanhã deve ser o Edson. Então o Edson amanhã, o Cal é segunda e terça, e na quarta volta lá o Cleiton. Né? Pessoal, aproveitem. Tá? Desculpa cortar. Oi? O Edson amanhã vai fazer um bate-bola com a gente sobre algumas peculiaridades que ele falou da aula passada, tá? Tem um trabalhinho que ele vai exigir da gente amanhã. Tá. Beleza. Eu vou até mandar uma mensagem para ele, só para ele, e vou falar para ele lá, o Edson, manda uma mensagem no grupo lá, chama o pessoal lá para a aula de amanhã, que vai ser assim, né? Só para ele dar uma chamadinha. Se ele já não fez, não sei se ele fez. Eu acho que ainda não. Mas, pessoal, participa, tá? Então eu vou tentar fazer até aquilo que eu falei. Vou mandar uma mensagem pro Cal. Vou dar uma olhadinha na minha agenda aqui. Se eu tiver de boa na segunda de manhã, eu quero participar da aula do Cal. Porque é muito interessante. São coisas que a gente não tem tanto assim no dia a dia nosso, né? Uhum. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão mudos aí, Jaque? Você não fala nada, Jaque? Chega de boa, fica quietinha. A Flávia também tá de boa aí, quietinha. O que é esse aqui? Luiz Henrique. Nossa, o Luiz Henrique tá caladinho. Ô, gente, fala alguma coisa comigo, tudo bem? Olha isso, tá todo mundo... Ô, Gustavo, mas ele não passou, né? O que vai ser o trabalho ainda, né? Ele ficou de passar no grupo e ainda não passou, né? O Edson. Saiu. Passou sim. Passou? Que passou? Eu não vi, não. O que ele passou, Flávio? Na aula dele. A ênfase que ele vai pedir amanhã é o que você melhoraria no seu ambiente de trabalho. Na verdade, a questão é trazer coisas para dentro do ambiente de trabalho em que você possa melhorar a situação, relacionamento empregador e empregado e nosso contexto de segurança do trabalho. Como seria? Na verdade, essa é a ênfase dele. Ele quer fazer com que a gente entenda o que fazer para se aproximar, na verdade, empregador, empregado e... Pega um pouco de linguiça para mim e para a mãe, que sei. A Flávia falando de linguiça na aula. Muta aí, Deixa eu parar de gravar aqui, pronto, vai. Agora eu parei de gravar.